Vamos embora. Hoje eu não comecei rindo, o René conseguiu de primeira colocar a gravação. Então, estamos começando a quarta edição, quarto episódio do Nunca Critiquei Futebol Clube, Nunca Critiquei FC, o nosso NCFC. Estamos juntos de novo aqui para a nossa resenha semanal. Eu, meus amigos aqui, o Zé Carlos, o René, para falar de Corinthians, para falar de futebol, para falar da nossa paixão, para reclamar, para xingar, para começar a semana leve, como disse o René na semana passada. Então, não vamos ficar com muitas delongas nessa abertura. Roda a vinheta aí. Então é isso, pessoal. Estamos enjoados, rapaz. Estamos com vinhetinha no meio do programa. Esse É daqui tá ficando isso, profissional pra caramba, pô. é Então vamos lá, isso. pessoal. Hoje vamos seguir aquela estrutura de três blocos. Primeiro bloco, vamos Sim. falar sobre os jogos. Aqui é Primeiro, um programa eliminação da Copa do sério. Brasil. É. Ok. E a vitória de ontem importante contra o Bragantino. Depois a gente vai entrar num bloco de gestão para falar sobre Corinthians, o que que a gente está entendendo, o que está acontecendo, renovação do Depay, muita gente falando sobre, muita gente falando o que acha, o que pensa, tem gente metendo bedelho demais aí também, tem bastante coisa para falar por aí. E vamos encerrar com o nosso quadrinho Nunca Critiquei, para trocar uma ideia sobre figuras polêmicas, como sempre. Tá bom? Então, vamos começar o nosso programa de hoje. Zé Carlos, manda ver. É isso aí, salve, salve, torcida alvinegra, corintianos, meus amigos, Renê. É isso aí, muito bom estar com vocês de novo. Estamos aqui para mais um NCFC. E para quem gosta de polêmica, de escutar uma resenha boa, é para isso que a gente está aqui, para falar e para também que vocês também coloquem aí sempre que puderem, né? Dá um like lá no YouTube, no Instagram, e fala o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, que aqui a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode para agradar todo mundo aí dos corintianos. Mas como Inclusive, a já gente dá não o like, agrada, já dá para não esquecer, já dá o like, vai lá, já aperta o dá. like, pronto. É. Eu acho o seguinte, né? O jogo de mata-mata, para mim, tem uma história em si, né? Então, a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, eu acho que os jogos de mata-mata, eles são jogos que é diferente de um jogo de um campeonato de pontos corridos, né? Que você vê uma linearidade, que vê ali uma estrutura de jogo, né? O jogo de mata-mata, às vezes, tem o seu próprio drama, né? Às vezes eu acho que a gente é mais não é um episódio de uma série, né? Eu acho que é um filme próprio, né? E a gente teve um jogo catastrófico, que foi o primeiro, perder de 2-0 num jogo que podia a gente dominar tranquilamente, fazer aquele jogo ser um jogo morno, chato e trazer dali um 0-0. E o segundo jogo, que nós ganhamos o jogo e fomos eliminados pelo saldo de gols, né? E eu acho que isso tem um peso muito grande, né? Essa eliminação, porque era possível passar, né? Não era um time que estava ali jogando contra nós, que era um time que tinha um, 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 excelente, né? Que a gente pode dizer que A gente não realmente precisa ser tão legal assim, é um time é inferior. É um time muito inferior. inferior, Nenhuma, né? nenhuma Não, agressão ao adversário, mas é um time não, inferior. nenhuma. Simples assim. Time Mas inferior que estão estava vindo, né? jogando, É inferior, é o pior Inter, o caramba, mas ele tá vindo aí, né? Tá mas vindo está aí, vindo, René. aguentou a porcada É, ontem. porque Cara, aprendeu com a gente. Eles estão agora fazendo cada jogo igual eles fizeram com a gente. Estaciona lá na frente um caminhão, né? Pega um ônibus, põe 5 na defesa e espera a oportunidade, né? Fazendo igual eles aprenderam como é que eles fazem com um time inferior ficar à frente é, das outras equipes que são melhores, né? Entender a própria É, limitação é uma virtude, pô. é, Tá certo, é é, isso aí. é isso aí, né? E E aí eu acho que uma coisa que aconteceu nesse jogo com o Inter foi a entrega, né? Eu acho que o Corinthians, mesmo atabalhoado, né? Eu acho que fez uma quantidade de cruzamentos 55. horrorosa.
55 cruzamentos. Eu não entendo isso, né? O time do Diniz é um time de bola no pé, o Corinthians não joga com cruzamento, a gente não tem jogadores com essa característica nem de cruzar e nem de fazer gol de cabeça, e a gente faz 55 cruzamentos, esperando o quê? Né? Esperando que a gente vai fazer, né, 3, 4, 5 gols, né? Então, aí é esse tipo de coisa que é estranho. As nossas características, né, que é o jogo que a gente espera, né, que seja jogado, é jogado para o lixo, né? Então, esse é o primeiro do Inter. Então, foi uma eliminação daquelas melancólicas, eu acho. Que assim, não vale nem a pena a gente ficar, né, falando, porque foi muito melancólica. O jogo do Bragantino. O jogo do Bragantino, eu vou ser muito direto aqui, vou falar não vou falar do jogo, acho que o time do Corinthians está se entregando muito, realmente se entregou muito nesse jogo, a gente viu que o pessoal estava com vontade. Muito jogo, né? Exatamente, por isso que eu vou falar de 3 personagens para mim, né? 3 personagens aqui. O primeiro personagem que eu quero falar é do Mateuzinho. O Mateuzinho hoje, para mim, é um cara que parece meio que uma referência no Corinthians. Se ele joga bem, parece que o jogo é melhor para o Corinthians. Se ele joga mal, o Corinthians não vai tão bem. O Mateuzinho, ele tem uma característica quando ele joga bem, que ele consegue fazer o jogo fluir. Quando ele joga mal, parece que é aquele cara que brigou em casa, aquele cara que vai pro rachão, que vai pro rachão mal-humorado, né? Que vai jogar bola com os amigos mal-humorado. Então é aquele cara que vai brigar com todo mundo, vai fazer falta desnecessária, vai tomar cartão, vai fazer qualquer jeito. Às vezes ele tem isso, né? Parece que ele some um pouquinho, né? E aí, por isso que eu acho que o Mateuzinho, ele foi muito bem, eu acho que nesse jogo, né? Com o Bragantino. E isso foi bom. Eu acho que tem esse mérito. O outro é o Caio César. O Caio César é um cara que realmente brilha os nossos olhos, né? A gente tem olhado o Caio César com uma maneira muito carinhosa, né? A torcida do Corinthians, né? Mas ele está entregando pouco. É um cara diferente, né? O cara que tenta o drible, um cara diferente daquele toca de lado, toca de lado. Mas eu acho que ele está ainda numa frequência inferior, ele está tentando driblar, faz algumas coisas lá, mas ele, como eficiência de uma assistência, deixar na cara do gol, ser realmente alguém perigoso, né, para o time adversário, ele está deixando a desejar, né? E o Pedro Raul, né? Eu só quero assim trazer os meus amigos, né, para a realidade, né? Não se empolguem, gente, não façam isso, né? O Pedro Raul é o mesmo, né? É o mesmo Pedro Raul, né? De sempre, né? Ele não consegue matar uma bola, ele não dribla, ele não sabe fazer pivô. Então, assim, volta logo o Yuri Alberto, né? O Pedro Raul vai continuar aí sendo o seu substituto, vai fazer um golzinho de cabeça aqui, outro ali, que vai dar até uma impressão que agora vai, né? Mas não se iludam, né? O Pedro Raul é o Pedro Raul, né, gente? É isso aí, né? É isso aí. E aí, René? Bom, boa noite primeiro, né? Meus amigos, Zezinho, Zezão. Muito, muito bom estar aqui com vocês de novo. É isso aí, bom, vamos lá, vamos para a porrada. É o seguinte, contra o Inter, cara, minha opinião é um pouco diferente aí do Zezão. Acho que não foi terrível. Não foi terrível. O terrível foi lá, que a gente perdeu, aqui a gente ganhou. Aqui pressionou, tentou, não foi da melhor forma. Um monte de cruzamento. Acho que o Diniz tentou usar o Pedro Raul e os nossos zagueiros, né? Acho até que a gente tem um bom cruzador ali, que é o Bidu, né? Eu não sei, eu acho que não foi terrível. Eu entendo que é uma eliminação normal de mata-mata, faz parte, é um time que é uma porcaria, mas está se virando bem, então mais mérito dentro da mediocridade deles se acharem. E não fiquei tão decepcionado assim, não, sinceramente. Acho que a decepção é tão grande com outras coisas do clube, né? Que assim, me doeria muito se perdesse de uma forma besta. Mas, pô, tanto é que a torcida reconheceu, né? A torcida reconheceu, cantou, né? Não xingou nenhum jogador ali. Então, acho que foi ok. Ossos do ofício, né? Agora, o jogo É contra uma o. pena, né, René? A gente
a gente consegue relevar derrotas e eliminações porque tem coisas piores acontecendo. E não devia ser assim, né? Devia ser só dentro de campo, mas enfim, é isso aí. É isso, é verdade, é verdade. Mas mesmo assim, Zezinho, eu entendo que assim, não foi daquelas decepções totais, Eu também não. acho que Assim, não. para mim foi o jogo de lá. O jogo de lá foi foda, mas esse aqui não. Mas, assim, enfim, passou, já era, vida que segue. Agora, o jogo contra o Bragantino, né? Nós aí tivemos nossa vitória, né? Pedro Haaland, nosso, é ali, cara. Pedro Haaland é um jogador diferenciado. Vocês não estão dando devido crédito para ele. Meteu em 2 jogos, 2 gols. Ninguém fala nada. O Memphis jogou não sei quantos jogos aí, tem um gol. Um gol, como diz o nosso apresentador querido. Um gol. O nosso Pedro Raul, nos 2 últimos jogos, meteu 2 gols. Pedro Haaland, que pode, em alguns momentos, segundo o camarada Henrique, em alguns momentos, lembra até Karim Benzema nos melhores momentos de Real Madrid. Em alguns Pô, momentos. Veja, não quero comparar, pô, quando ele mas acorda. em alguns momentos Não quero deu uma comparar, hein? sensação. Mas vale Não, lembrar que agora aqui, assim, tá certo. para os senhores deixar o registro, foi o melhor jogo do nosso Benzema no Corinthians. Eu acho que Pô, ele se doou o não jogo jogou inteiro, nada, pô. ele marcou pra caramba, ajudou a compor ali o meio-campo, fez aquele somebody love para enganar. Eu acho que, cara, ele tá se Com a achando. O velocidade de uma Diniz. balsa, né? Mas É, Não, tem os caras mais lentos aí, tem os caras que a gente vai falar deles aí daqui a pouco. Mas eu achei assim. Eu gosto de pegar uns casos perdidos, né? Vocês me conhecem, né? Foi o Alessandro lá atrás, tem umas questões aí que, né? Vocês, Mateuzinho, que eu abracei, Mateuzinho. Exato. Tem É. vários aí que eu acho que. Não, ainda não é esse caso, o nosso Pedro Howland. Mas, cara, vamos olhar. Vamos olhar, podemos ter uma surpresa aí. Gostei do resultado. Não Sétimo, podemos, não. vamos ter um jogo de morte contra o Cruzeiro. é, Vamos ter um jogo de morte contra eles. Se a gente ganha, a isso gente aí. passa eles na tabela, já é, porra, é G4, entendeu? E, cara, eu tô gostando dessa parte assim, que assim, é a alegria que nos resta, né? A esperança do torcedor. Mas Mas nesse é meio esse tempo temos pitaco liberta, hein? aí. Temos liberta nesse É, meio tempo aí. Jogo lá Pois com o na é, Argentina, Rosário lá pegado. não é fácil. Com o Rosário lá, bem difícil, um jogo pois bem é, difícil. pois. Mas De Zezinho, e Maria. você? O que que você achou aí Você também tá. Qual que é a sua pegada aí? Aqui houve uma certa. Mudanças pequenas aqui. E você, o que que você achou aí do geral? Caras, assim, a eliminação, eu tô contigo, René. Eu acho que não foi tão traumática. É óbvio que dói se ser eliminado. Não é legal. A gente é corintiano, a gente gosta de ganhar tudo. Se tem Corinthians disputando no sub-6, a gente está torcendo. Então, não é essa a questão. É óbvio que a gente fica chateado de ser eliminado, principalmente por um time inferior, que assumiu as próprias limitações, como vocês disseram, tá se acertando, tá jogando como um time pequeno ali atrás, e não tô de sacanagem com o Inter, não. Tem alguns momentos que você tem que fechar a casinha, cara. Você não tá com um bom time, as coisas não estão dando É certo, isso. se É fecha, isso. passa, vai se classificando até ganhar confiança, e é um time grande, vai voltando e tudo mais. Mas, sim, não foi traumático. O traumático foi tomar dois gols lá no Sul, e ganhamos o jogo aqui, poderíamos ter classificado, mas é como eu falei no episódio anterior. Tá, aí passa na Copa do Brasil. E daí? Né? A gente tem questões mais importantes. Esse é o ponto. Infelizmente, a gente não pode, hoje, como corintiano, se ater exclusivamente ao futebol, né? As 4 linhas. Às vezes, o que acontece nas 4 linhas dói menos do que o que acontece fora. Isso é complicado. Isso é complicado. Então, a gente acaba sentindo menos uma eliminação porque tem coisa pior acontecendo fora. É uma pena, mas é isso. Segue o jogo. Ganhamos no ano passado. Vamos seguindo nas outras 2 competições. Temos condições de fazer uma boa temporada, uma temporada digna, e aí preparando o futuro, se Deus quiser que a gente tenha futuro, e aí a gente vai para o segundo bloco, que é isso mais importante. Então, assim, do jogo do Inter, nada muito a dizer, tentativa, fazer gol de cabeça, tal, não sei o que. Cara, foi parte do jogo, é o que deu para apresentar naquele momento, e estamos fora da Copa do Brasil, vamos seguir nos campeonatos que ainda restam. Com relação ao jogo de ontem, foi pouco futebol, né?
Foi pouco futebol. Primeiro tempo, uma finalização naquela cabeçada lá do Gabriel Paulista, que podia ter saído gol logo na primeira jogada e facilitado um pouco o jogo. Pouco jogo, mas muita luta. O time não dá para dizer que é um time chinelinho, aquele time que não se dedica. O time se dedica, o time corre errado, não faz um grande futebol. O Zé falou, é um time do Diniz. O que a gente espera do time do Diniz? Muito toque de bola, saber controlar um jogo, conseguir transformar o jogo num jogo chato, talvez, sem muita emoção. A gente não consegue isso. A gente faz 1-0 contra o Bragantino e começa a tomar uma pressãozinha. Toque bola, e começa a dar chutão, começa a se livrar da bola. Muito passe errado, né? Muito passe errado. No primeiro tempo, a quantidade de passes errados ridícula, assim. Mas, sinceramente, no brasileiro, precisamos pontuar. Né? É isso. Como o Inter se acertou, a gente tem que jogar aqui atrás, tal, o Corinthians tem que pontuar. Ganhou fora de casa do Bragantino não é fácil. O Corinthians não tem ganho lá ultimamente. Tem sempre dificuldade. Fizemos 3 pontos, subimos na tabela, estamos em 7º lugar. Olha, eu aqui de novo comemorando o 7º lugar na tabela. Que maravilha, né? A gente tinha que entregar mais. Acho que a gente tem elenco para entregar mais. Não é um elenco maravilhoso, mas tem elenco para entregar mais. Daria para brigar ali G5 tranquilamente, G4 talvez. A gente está perto. Estamos no G7, é o que o René falou. Se ganhar do Cruzeiro, estamos colocando a cabeça ali perto na briga, onde a gente tem que estar, que é lá na frente. Agora, o Bragantines, cara, o Bragantines estava em quinto, né? E estava jogando em casa, era um time que estava encaixadinho. Vale lembrar que o Corinthians não perdia 10 jogos, e a gente teve uma mudança no time, cara, que eu vou te falar. O Alan, que é bem criticado também, ele erra bastante passe também, é verdade. Sim. Ele entrou no lugar do André, mas ontem ele jogou bem. Ele jogou pra caramba. Errou um monte de passe? Errou. Verdade. Mas é o passe vertical, o cara que tá tentando tocar a bola pra frente. Não é aqueles passes siri que a gente fica muitas vezes lá, pega o bidon, fica só tocando pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Não tenta uma aprofundada na bola. O Alan não, o Alan buscou a bola na frente no Garro, o Garro atuou muito melhor, conseguiu receber a bola ali no meio das linhas, conseguiu jogar, conseguiu tentar uma coisa diferente. Então, vale ficar atento nessa mudança aí que veio por causa do cartão, mas funcionou, cara. Mas, René, e eu acho que essa é a característica do Diniz também, né? De dar oportunidade, de pegar jogadores e testar, de não ter essa coisa de time definitivo, né? De tentar fazer com que o time entre num padrão de jogo, né? E todos que entrem joguem, né? Isso também é uma característica do Diniz. Até colocar esse pessoal, né, os mais jovens para jogar, isso é uma característica do próprio Diniz. Isso é bacana. A gente tem um caminho, eu acho que a gente tem um caminho aí. Só não quero deixar passar essa questão do Pedro Raul, né? Como o René falou. Cara, se a gente olhar bem, pode ser que venha uma surpresa. Mas ela não vem. Ele é ruim pra caramba. Ele é ruim pra caramba. Não vem nada. Olha, ele é vai ruim ser pra uma caramba. surpresa, assim, hein? Eu não gosto de ficar falando de jogador do ponto de vista pessoal. O cara é isso, o cara é aquilo. Ele não é chinelinho. Ele não tá roubando o clube. Quem quis pagar 5 milhões por ele foi o Corinthians. Né? Cara bacana, será que gente na boa. base não tinha ninguém parecido com o Pedro Raul? Não estou falando de aspecto físico, porque ele. Não, ninguém é bonito paga que de ele. modelo. Ele é bonito. Cara. Não, ele é bonito. O cara paga de modelo, né? caramba, e tudo mais. O cara se cuida. Mas nós estamos falando de jogar bola, né? O cara que se cuida, nós estamos falando de jogar bola, né? Aí é complicado. Então, assim, será que na base o Corinthians não consegue formar na base um cara como o Pedro Raul, ou melhor que ele? Porque assim. Monta um time, se for falar assim, o Corinthians monta um time inteiro na base, cara. Mas é isso que eu tô falando. Tem material humano para tudo. Porque o Pedro Raul, cara, ele se esforça, ele luta. Eu tinha já pronto o discurso ontem no primeiro tempo. Eu até mandei para vocês no grupo nosso lá. Eu estava vendo tudo. Pedro Raul vai fazer o gol da vitória. Eu vou ter que falar, Pedro Raul, olha, muito obrigado. E é isso que eu vou fazer. Pedro Raul, muito obrigado, cara. Muito obrigado. 2 gols em 2 jogos. Ontem um gol muito importante, desafogou a gente, deu os 3 pontos, tudo certinho. O Corinthians é tão grande, que tem gente que joga com falso 9. Nós jogamos com falso jogador, porque ele assim, o Pedro Raul, ele não sabe fazer pivô, ele não sabe fazer facão, ele não sabe finalizar, ele não é bom em nada. Mas ele fez 2 gols em 2 jogos, então, valeu, é isso aí. Ele se esforça, tá tudo certo. Mas a gente vê
a diferença que faz um cara que participa do jogo, né? O Yuri Alberto Pois é. erra gol, a gente fica puto com ele perde gol na cara e tudo, mas muitos desses gols que ele perde são oportunidades que ele gera. Ele faz o facão, ele ataca a defesa, ele tenta faz o fazer um giro. pivô, não é bom, Mas ele tem mas que fazer, tenta... ele tem que fazer a porra do gol. Não pode fazer Eu facão, sei, faquinha, garfo, eu colher. sei, Mas ele tem que fazer o mas gol, ele velho. gera alguma coisa. O Pedro Raul, ele não gera nada. É difícil, ele hein? nossa, Difícil. é uma coisa terrível. Mas enfim, não vou ser maldoso com o Pedro Raul hoje. Muito Não. obrigado, Pedro Raul. Eu vou torcer para que dê Gratidão, certo. né? Espero que meu comentário envelheça mal Gratidão. pra caramba. É E que o isso Pedro aí. Raul comece a fazer um gol por jogo até o retorno do Yuri. E aí, quando o Yuri voltar, ele vai pro banco, ótimo, maravilha. Pronto. Mas assim, são males que vêm para bem. A gente não consegue fomentar a base e tem que trazer um jogador como o Pedro Raul. É isso aí. Certo, ganhamos, segue o jogo, vamos embora. Isso aí. Quando Só ele fizer o gol na final do Mundial, no Naruma, onde for, vocês vão ver só. Aí vocês vão ver. Aí vocês vão lembrar disso aí que vocês estão falando. Tá tudo aí a pessoa gravado. te chama de Tá tudo nóia, você fica gravado. reclamando. Aí a gente manda fazer louco. estátua no Parque São Jorge, tá tudo bem. Tem que ser uma estátua grande, né? Estátua assim, né? Com cabelo Não, bacana. ela tem que ser bonita. A estátua tem que Tem ser que bonita. ser uma estátua bacana. Bonita. Estátua bonita. Verdade. Eu queria fazer uma consideração aqui do jogo. Eu também. Então vai. Eu também. Vai, Zé. Não, assim, eu acho que o Bragantino também foi derrotado também, porque um time que entra com aquele tipo de uniforme, né, devia ser proibido pela CBF e mau gosto, né? Porque assim, aquele uniforme do Bragantino não dava para ver o número, não dava para ver o patrocínio. Não dava para. Mas você gosta do nosso nada. calção branco, então? Já tá falando disso, nosso calção branco você gosta? Não, tanto é que descaracteriza até o Corinthians, né? O Corinthians com uma camisa bonita e tal, né? E até fica estranho, né? Então, assim, o uniforme. E uma coisa que eu percebi também, já que eu estou falando aqui de moda, fashion, né? A bola é muito feia, né? A gente acabou de fazer uma Copa do Mundo, uma bola de Copa do Mundo linda, né, meu? Pô, as Copas estão fazendo, né, bolas tão bonitas. Puta, uma bola horrorosa, cheia de bolinha, aqui uma bola branca que não sabe qual é a cor. A gente tá passando aquelas bolas que você compra para jogar na praia com a molecada, né? Jogar no mar. Mas você tava jogando na Bia Bichedi, velho. Você não tá jogando no Wembley. Não, mudou o nome. Mudou o nome, não faz isso não. Eu acho que assim, o pessoal podia ter um pouquinho mais de bom gosto, né, para fazer as coisas pro futebol brasileiro, né? Porque isso também vende, né? Isso também vende a marca, né? Tem uma bola bacana, né? Tem os uniformes bonitos. E talvez o uniforme do time, se possível você ver o número, talvez ajude também, né? Ajude, pro produto. né? Porque aquilo ali, coisa ridícula. Não, e é incrível porque não dá para ver o patrocinador. Não dá para ver o patrocinador que é dono do time. Então, assim, não dá para entender, né, o que os caras queriam. Mas não é todo jogador que é bonito, né? Que você reconhece assim de saída, né? Não né? é todo jogador que é bonito. O Pedro Raul no meio da área. O Pedro Raul, cara, você já viu? O Pedro Raul. Pro Raul você coloca qualquer coisa em cima e fica bom, pô. Né? É outra coisa. Meu Deus. A nossa Gisele Bündchen. Aproveitando a deixa da Gisele Bündchen, sempre pega o gancho. Lembrar, né, que as Bravas meteram 4-1 nas Sardinhas lá, né? E foi legal, médio, né? Cara. Foi legal. 4-1, brasileiro feminino. Vale lembrar uma salva de palmas para elas aí, cara. Sim, pô, continua nos dando alegria, né? Isso aqui até para lembrar um amigo nosso aí que está todo feliz porque o time classificou na Copa do Brasil. O meu time passou, o seu não passou e tal. Sabe que é só questão de tempo, não vai chegar a lugar nenhum. Querendo bater no presidente do Remo e tal. Eu sou foda. A nossa rivalidade é com o Remo agora. Nossa, que timaço. É isso aí. Foda. É isso aí. É isso aí. Onde é que tá o time do nosso amigo? Vamos deixar Tem pra lá. que ver na segunda página. Corinthians. Vai cair. Vamos falar de primeira página. Pode anotar, vai cair. Com todo respeito aos meus amigos santistas, vai cair. Time fraco para cair, tudo para cair. E acabaram com o Santos também. Puta sacanagem. Acabaram com o Santos. É uma puta sacanagem que fizeram com o Santos também, cara. Puta, temos a nossa rivalidade e tudo mais. Mas eu acho que eles merecem. É legal ter o Santos. Não sei se é sacanagem, não. Acho que merecem. Vai acabar. Estão merecendo, do jeito que estão tratando o clube também. Acho que estão merecendo. Acaba antes da gente. Do jeito que tá indo, acaba antes da gente. Você tá falando sobre gestão, Renê? Gestão?
A gente tenta, né? Falar alguma coisa, né? Vamos falar sobre gestão, pô. Agora que a gente já deu uma passada nos jogos, dentro de campo, vamos falar um pouquinho de fora das quatro linhas aqui, vamos falar um pouquinho de gestão. E, assim, a gente não tinha que ter um cara que é o artilheiro histórico da seleção dos Países Baixos, jogando pelo Ah, Corinthians para disputar a vaga na Copa do Brasil, e agora a gente não sabe nem se ele vai jogar no primeiro jogo da Libertadores, e não deve jogar, porque não está treinando com o grupo ainda. Memphis Depay. O que aconteceu com a renovação que estava praticamente certa? Estava tudo certo. O que houve, gente? É, pois é, né, cara? Esse tema aí é um tema bem legal que eu gosto bastante, porque, assim, é uma situação bizarra, cara, falando em termos de gestão. Bizarra, não tem o menor sentido renovar esse contrato, pessoal. 150 milhões, cara, aí rodando, 75 que a gente deve, mais os próximos 75, que o 75 que pode ser 42, que mais é 75 com juro e multa. Assim, cara, assim, eu olho isso como assim um exemplo do fundo do poço de uma gestão. Fazer uma renovação de um contrato desse. E a gente tem 300 prioridades antes de renovar com o Depay. O Depay é um ex-jogador em atividade. Ele é talentoso, ele em campo é animal, animal, joga muito, tem uma facilidade, um toque diferente, é um cara de outro planeta. Tá tudo certo. Mas ele não é mais o jogador que ele era. Fisicamente, vive dando pau, não jogou esse ano. Tem um gol, cara, o ano inteiro dos jogos que ele fez. Uma assistência, sabe? Outras preocupações. Um ego inflado do tamanho de não sei o que, cara. Passa por onde passa pomposo, que não sei o quê. E ele aprendeu a se comunicar com a Fiel de uma forma, né? Tal, todo-poderoso, Timão, é nós, vai Corinthians, não sei o quê. E a gente vai caindo nesse engodo, nessa mentira de um cara que é do Corinthians, que ama o Corinthians, que adora. Cara, você não vai amar um time que te paga 200 milhões em 2, 3 anos? 200 milhões? Você não vai amar o clube dessa forma? Cara, não vale nem a metade disso. Não vale um clube fazer um contrato dessa magnitude, se endividar dessa forma, não tendo dinheiro para pagar, né? Não vale, cara. É o nosso dinheiro, é o nosso time. O time tá aí, tá jogando, com ele ou sem ele, a gente vai aparecer, cara. A gente ficar em sétimo, oitavo, 11º. Pô, se interessa que é mais 160 pau para pagar a conta, para deixar o clube mais enxuto, as contas mais enxutas para um futuro melhor, com planejamento, com tudo. Não, mas não, ficam batendo na tecla que tem que renovar com esse cara. Não tem, cara. O cara, obrigado pelos serviços prestados. Passa a régua, pelo amor de Deus, não renovem. Essa é a minha posição, cara. E aí, Zé, o é. que você acha? Renova, não renova? Eu acho que. Eu não sei se vocês repararam como o Memphis é parecido com o Emicida, né? Eu não sei. Eu acho que dava para contratar o Emicida, colocar no lugar, Nada. né? E Mas assim, de ninguém fato, ia sentir muita diferença. Mas o que mais é estranho nessa história do Memphis, e é mais do mesmo, né? A gente vai repetir aqui, mais do mesmo, é a falta de transparência, né? Mais uma vez, a diretoria quer fazer uma renovação, né? As bases aí estão sendo negociadas e a demora da renovação já mostra, né? Que é uma renovação difícil e que parece que não é vantajosa para o Corinthians. Aí você fala assim, pô, mas o que seria uma proposta, né? Uma negociação boa? Uma negociação boa é o Corinthians claramente, né, mostrar o que ele pode pagar, o que ele pode resolver, o outro lado falar que aceita ou não aceita, fazer a sua contraproposta, e o Corinthians falar, olha, vale ou não vale. Quando fica agora essa coisa se vai ou não vai, e a gente, né, como torcedores, ficamos aí esperando, será que vai jogar contra o Rosário? Será que pode jogar no próximo jogo com o Cruzeiro? Será que pode jogar com um segundo jogo? Quer dizer, a gente não sabe quando conta com o jogador, e fica parecendo que a razão da negociação
fica sendo muito mais a dívida, né? Então, parece que negociando a dívida dele, né? E não realmente a necessidade dele jogar, porque se fosse importante para o time, já teria sido renovado, ele estaria aí à disposição para o próximo jogo, né? Não Não, negociar, necessariamente, não né? está negociando a dívida, né, Zé? Você está duplicando a dívida, né? Negociar é você falar, Sim, pronto, ponto final e vou pagar. Aí sim, estou negociando a dívida. Aí não, cara, a gente está triplicando a dívida, sim. entendeu? Mas para mim é uma forma de, olha, como a gente não tem como pagar os teus atrasados aqui que a gente já deve, vamos renegociar mais 2 anos de contrato e a gente dilui essa dívida que a gente tem hoje com você, faz uma nova dívida, mas a gente rola isso, né, no futuro. Mais uma vez, é a transparência que está faltando nessa negociação com o Memphis. Se fica falando muito nos bastidores que um grupo quer essa renovação, que o próprio Stabile não queria, mas está tendo pressão, então ele quer renovar, mas está tendo que tem gente muito próxima dele também que acha que as bases da negociação não são boas e também não querem, então fica essa situação que é falta de transparência total. E mais uma vez, né? Não querendo ser chato, o modelo, né, do Corinthians sempre foi esse, né, de muito pouca transparência nas suas negociações, e esse modelo tem que acabar, né? Tem que ser algo muito mais profissional, muito mais direto. Vale a pena, é importante para o clube, a gente vai negociar, vai chegar num ponto e vai ficar, né, o jogador disponível para representar o clube nos jogos que são importantes, né? A gente foi eliminado agora da Copa do Brasil sem o Memphis, né? Será que resolveria alguma coisa o Memphis em campo, né? Será que agora vai ter o jogo com o Rosário na Libertadores, que é um jogo importante? A gente deveria contar com os nossos melhores jogadores. Será que não era importante também, né, dar essa transparência para o torcedor, né, de falar, olha, não conseguimos ainda chegar no acordo porque as bases financeiras estão emperrando nisso, enfim, ou não vamos renovar, ou vamos renovar. Mais uma vez, né, eu acho que essa gestão tem se mostrado muito inábil, né, mais uma vez, né, colocando muito a política, né, na frente das necessidades do clube, né. Assim, mais uma vez triste, né, ver o clube nessa situação de falta de gestão. Eu acho assim, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da do René, tava ficando estranho, a gente já está no quarto episódio e a gente quase não teve polêmica aqui. Mas, na Acabou a verdade, paz, assim, acabou a paz. acabou a Acabou a paz. paz. Eu acho que tem alguns pontos para a gente levantar aqui. E a gente nem Como falou do apagar. Paz, hein? Nem falamos do Paz, né? Não, Boa, mas nós vamos bem, falar dele, pode né? ficar Não acabou tranquilo. ainda o Paz está lá, né? Está lá, e a gente está falando de outros personagens, né? Mas é isso aí. Mas vai sobrar para ele, pode ficar tranquilo. Eu acho assim, eu acho que tem alguns pontos para a gente pegar aqui. Vamos fazer um exercício aqui. Renovação do Memphis. Vamos tirar o primeiro contrato da frente. Óbvio que não é possível. Estou fazendo um exercício, depois a gente vai colocar tudo em perspectiva aqui. A negociação que está sendo feita agora, o salário que está sendo proposto, que ele aceitou, ele baixou os valores e tal, as cláusulas malucas do primeiro contrato que saíram e tudo mais, 2 anos de contrato, com o valor que ele aceitou de salário e tudo mais. Seria uma boa para o Corinthians? Eu acho que seria. Eu acho que a negociação não é ruim nesse sentido. O que está pegando nesse contrato especificamente? Aí a gente vai colocar tudo dentro do mesmo problema. O que está pegando aqui? A tal da cláusula Rojas. Né? Qual é a cláusula Rojas? Se você atrasar qualquer pagamento meu em 3 dias, eu posso decidir um contrato, vem todos os juros em cima e você tem que me pagar de uma vez. Foi o que a gente teve que fazer com o maravilhoso Rojas, que não jogou nada aqui, e a gente gastou uma baba com ele. Né? De 6 virou Aí, 40. De 6 milhões que era a dívida, ficou 40 do Rojas. 40. isso. Quem E a contratou o Rojas, gente. hein? Nem lembro se foi essa gestão. Não lembro se foi Augusto Tenho Melo, não lembro, dúvida também. sinceramente não lembro. Mas a gente vem de gestões incompetentes, então a gente está tudo certo. É a mesma coisa. Não importa qual lado, qual chapinha que está, eles são todos incompetentes. Todos, para não dizer que são todos incompetentes. Mas, enfim, o nosso problema não é essa renovação em si. Né? Olha que coisa ridícula que o Corinthians se tornou do ponto de vista administrativo.
um contrato que é até razoável, em termos razoáveis, que é esse contrato aqui, não o primeiro, esse aqui, o Corinthians está relutante em fechar, porque a parte que está tentando fechar o contrato com o Corinthians fala: olha, se vocês não me pagarem, eu posso decidir um contrato e vocês vão ter que pagar com multa. Existe algo mais óbvio do que isso? É que eles querem fazer um contrato que eles sabem que eles não vão pagar. É isso aí. Esse é o grande problema. Por isso que eles não assinam o contrato. Porque esse contrato aqui é ok. O Memphis, para mim, em campo, entrega razoavelmente. Ah, não entregou nesse período. Para a questão da Copa, eu acho que ele ainda pode ser importante. O valor do salário que colocaram ali para ele ganhar a mesma coisa que ganha o Yuri Alberto, eu não acho nenhum absurdo. Eu acho ok para um time do tamanho do Corinthians e tudo certo. Qual é o problema do Corinthians? Trato, que foi um absurdo, pagando os tubos, premiações ridículas, gatilhos ridículos. O Corinthians tem uma dívida impagável com ele agora, impagável pela incompetência dos nossos gestores. E aí qual é a saída? Fazer um outro contrato com números melhores para a gente poder não pagar aquela dívida de uma vez. Porque nesse contrato ficou acertado que ele não vai cobrar juros, né, daquela dívida. E é um valor gigantesco, né? E aí essa dívida seria diluída em 4 parcelas semestrais, né? Em 2 anos iria pagar a dívida. Num local sério, seria uma boa negociação. Mas o que vai acontecer? O Corinthians não vai pagar nem o antigo nem o novo e vai ficar com uma dívida gigantesca, como o René falou. Esse que é o problema dessa dívida. Então não dá para a gente falar separadamente. É bom renovar com o Memphis? Eu acho que é. O René acha que não, beleza, faz parte. Eu acho que é bom renovar com um bom jogador. O René acha que não, acho que não vale a pena e tudo mais. O problema não é esse, o problema é que a gente vai entrar num buraco cada vez maior, porque a gente vai duplicar, triplicar a dívida. Porque essa gestão quer fazer um contrato já pensando em não pagar. Porque senão já teria fechado. Porque a Mas cláusula não Rojas tem, é a coisa mas mais não tem. absurda no mundo. É a lei. Não é uma cláusula contratual, é a lei. Se você não pagar, você tem que pagar com multa e o cara pode rescindir. E E a gente quem não tem. Mas aceita. cadê o dinheiro? Mas cadê o dinheiro? A pergunta que eu falo é o seguinte: cadê o dinheiro para pagar um novo contrato? Não estou falando nem do que já se foi, porque isso aqui já vai virar litígio, já virou. Isso aqui já foi. Mas o novo contrato vão nos deixar com 2 contratos em default. Nós não temos dinheiro para pagar. Entendeu? Tipo, a realidade é essa. Eu prefiro muito mais ter o dinheiro agora para pelo menos segurar ali os caras que a gente precisa segurar um pouco mais, né? Os Você não 2 vai ter, laterais, né? a dupla de zaga. Não, mas vou ter muito menos se eu finalizar com ele um contrato. É isso que eu estou dizendo. Você vai pôr mais dinheiro que Sei. você não tem num negócio que já está devendo, entendeu? E ele Não, não vai eu trazer concordo título para contigo. gente. Ele não vai Eu trazer concordo título contigo sozinho. nesse ponto. Eu concordo contigo nesse ponto. A gente está trazendo mais dívida, é fato. Mas, por exemplo, é o que você falou, é que a gente pensa a gente pensa do ponto de vista de quem está querendo fazer o melhor, né? E não é Sim. exatamente esse o ponto de vista da gestão do Corinthians. Então, assim, o Corinthians não tem dinheiro para pagar a dívida para trás dele. Ponto. Se chegar agora assim, Memphis, é o seguinte, meu velho, não dá, você não está entregando, nós não vamos renovar o contrato. Ótimo. Vocês estão me devendo 75 milhões e eu quero que pague amanhã. É isso aí. Não vai pagar, vai para a justiça, vai É entrar. Aí o isso. que vai acontecer? Vai entrar o Transfer quinto do ban. transfer ban e tudo mais. Nós não vamos ter como pagar. Como nós não vamos ter como pagar esse novo também. Então a situação é horrorosa. Uma coisa, é, pelo menos, você contar com o jogador e ver se ele joga bola. E se nesse meio Porra, mas tempo aí é alguma coisa bingão. acontece. Aí virou bingo. Aí virou Mas é o que bingo, nós cara. temos. É o que nós temos Mas hoje. nenhuma empresa séria, nem não séria, topou bancar o Depay, tá? Nem antes da Copa e nem agora. Nenhuma empresa bancou. Inclusive tem esse assunto das empresas aí que era legal de falar depois, mas não sei se vai dar tempo, né? Dos patrocínios, né? Questão moral, se, né? O que está acontecendo com essa. Mas enfim, esse é outro tema. Mas nenhuma empresa séria, nenhuma empresa nem no Corinthians mais, né? Vamos falar real. E nenhuma quis bancar o Depay. Assim, a situação, cara, é caótica. E só É vai isso. piorar mais ainda se a gente Mas você renovar quer com o uma coisa Depay, Zé. pior? Você quer uma coisa pior, Renê? Tá tendo a discussão que o Zé falou aqui. Tem grupos que querem, tem grupos que não querem.
Ah, não, eu acho que a renovação tem que fazer, a outra renovação tem Qual que fazer. chapinha, hein? Qual é a chapinha que quer, qual que não quer? Você sabe que você conhece essa Então, eu chapinha não aí? sou Você especialista gosta nas dela? chapinhas, eu só odeio todas, mas eu não sei quais são. Tem vários nomes diferentes para a mesma porcaria, né? Ego, é o eguinho do meu grupelho. Eu quero que o meu grupelho seja poderoso. E todos têm 3,5 bi de dívida numa marca gigantesca. Então é isso. Mas, enfim, tem um desses grupelhos aí, inclusive, para a gente entrar já num tema, num subtema aqui, que estão saindo candidatos, né? Porque o Ah, já Corinthians tem? tem Quando que é a eleição? candidatos. O André, conhecido como André Negão, já lançou a candidatura dele. Um cara que só tem coisas boas a Qual que é respeito o dele para tema, se hein, falar no dele? Corinthians. Qual que é o tema Oi? dele? Qual que é o tema do André Negão dele? Mas não, Da não chapa precisa ter dele? tema, né? Não precisa ter tema. Aqui é Ah, Tem. Corinthians, eu sou Transparência, não. corintiano, Não, vocês são playboy. é da transparência. Como é que é? Transparência e o que lá? Renovação e transparência. Não, Eu sou só a o cara falta. favor. representa a Só. renovação e transparência Ou Não é política. nem transparência e renovação, renovação. não é É, nem renovação e nem transparência. Mas, enfim, é. a senhora Miriam Atier, que foi vereadora em São Paulo, eu acho que não é mais, ela foi vereadora em São Paulo e tudo mais, inclusive foi acusada de improbidade administrativa quando foi vereadora, então estamos muito bem. A senhora Miriam Atier, que inclusive falava bem da Safiel no início, agora já não fala bem, já é uma coisa meio estranha. Diz que pelos corredores lá do clube, a senhora Miriam Atier fala aos quatro cantos que o Corinthians não pode renovar com o Memphis porque ele tem um problema crônico gravíssimo no joelho. Ela é médica também. Olha só, ela é médica também. Pode até É, ter, porque a mas gestão do Corinthians é tão obscura, é isso. falta tanta transparência, que o Corinthians exigiu exames médicos, fez e não falou os E não resultados. divulgou. Não tem Ah, então pode ser divulgação, é a falta de verdade. transparência, né? Então pode ser verdade. Pode ser verdade. Pode, Então, mas mas Ele por tá. que pode ser isso não verdade. Se aparece? é Então não verdade, por que ela renova, fala dentro né? do clube e ela não fala para fora? Pois é. E por que não? Como Então todo por que mundo lá no não? Corinthians, qual é a questão do Corinthians? Ninguém bate no peito e fala: olha, está acontecendo isso aqui, não pode, eu quero o apoio de vocês aí fora, vocês corintianos de verdade, porque o clube está sendo tomado por bandidos e tudo mais. Então, não, ninguém bate no peito, todo mundo fala: não, eu tenho projeto. Ela também tem um projeto imbatível, porque Ô, Luxo ela parece Gordo, que projeto. não, É, diz que ela tem conhecimentos com os árabes, que ela já tentou trazer para o Corinthians e tudo mais, porque agora a Emirates vem, né, aquelas coisas maravilhosas assim, e a gente vai acreditar nessas pataquadas. E vão aparecer mais dois, três com projetos incríveis, sensacionais. Todos projetos que são feitos por pessoas que estão lá há décadas e não fizeram nada. O Aí vem a Corinthians Tausa. está com essas pessoas há décadas e tem 3,5 bi de dívida. Ou seja, vocês não têm projeto nenhum. Sejam nunca honestos, tiveram. batam no peito, falam: olha, nós não temos projeto, a gente só quer ser presidente mesmo. Sejam honestos, porque vocês não têm projeto. Não Projeto tem temos, e quem o nosso apresenta alguma projeto. coisa escrita. É a Safiel, por exemplo. Safiel. A Safiel tem Tem projeto. projeto? Tem projeto. Ah, mas não é bom, não é melhor. Mas é um Mas projeto, tem. gente. Mas Vocês tem. não têm nada, nada, é mentira. Então, assim, o que aconteceu nesses últimos dias aí? Apareceram esses que sabem de tudo, que, não, porque não pode renovar, porque é joelho, não é joelho, é isso, não é aquilo. Bom, beleza. A Safiel fez lá o CAS, né, um comitê para acompanhar a política do clube, para acompanhar esse andamento da ideia, para que seja ouvido e tudo mais, e chamou algumas pessoas que eles entendiam que fossem importantes, que tivessem a ver com o Corinthians e também mexessem com a administração, e uma dessas pessoas foi o Marcelo Dijan, que foi Bom zagueiro do jogador. Corinthians, inclusive de péssima recordação para mim, porque ele tomava um vario do Miller, que era uma coisa horrorosa. Nossa Senhora. Vamos jogar contra o São Paulo. O Miller já acho que ria. Quem é o Marcelo que vai marcar? E ele girava Mas para é lá. campeão. Mas é campeão de, no- Campeão. Não, mas é porque o Corinthians é de 90. gigantesco, né? O Corinthians ganha até Brasileiro com ele o tava. Marcelo de Jean. E aí foi o espaço para mais um Coração ataque. peludo, hein, Zé? Coração peludo, coitado do Marcelo Dias. Tá Jogava peludo. Eu acho bola, que é o cara. inverno. Eu acho que é o Porra, ele jogava inverno. bola. Seleção e Mas tudo mais. Mas eu tenho coração peludo com esse tipo de gente, assim, Pedro Raul, Marcelo de Jean, essas coisas. Eu gosto de cara que joga, sabe jogar. Mas aí o que aconteceu? Abriu espaço para aquele pessoal lá de dentro falar: ó, tá vendo? A Safiel tem relação com o Andrés. Porque o Marcelo de Jean lá atrás parece que fez negócios com o Andrés.
E aí ligaram a Safiel ao Andrés, que, vamos ser sinceros, para alguém que tenha 12 anos de idade e pelo menos 4 neurônios, é óbvio que não tem ligação com o Andrés. Não porque sejam 100% infalíveis, mas porque se tivessem já teria passado no Corinthians. Se a Safiel tivesse ligação com o Andrés, já teria passado o plano, né? O pessoal estaria no meio da falcatrua. E aí, o que aconteceu de bom aí? Quando o grupo tenta fazer alguma coisa séria, olha o que aconteceu de bom. Marcelo Djian se pronunciou, viu que aquilo estava gerando um desconforto para o pessoal que está para apresentar um projeto sério e se desligou. É isso. Pronto, não vamos gerar nenhum problema para quem está querendo apresentar um projeto sério. Né? Quem quer arrumar problema para quem apresenta projeto sério? Esse pessoalzinho aí, André Negão, Miriatier, esse pessoal que está aí dentro, que quer renovar com o Memphis por motivos escusos. Aqui, por exemplo, eu quero renovar, ou entendo que seria para renovar, por algumas situações. Pelo que se apresenta agora e talvez pelo dentro de campo. O René é contra, porque vai duplicar, triplicar a dívida. O Zé é a favor dentro de campo, mas contra fora pela questão do dinheiro. Sim. Mas isso a gente está pensando em prol do Corinthians. A gente quer uma situação melhor para o Corinthians. Lá dentro, a discussão de renovação ou não do Memphis, a última coisa que se pensa é o Corinthians. Eles estão preocupados. Nossa, cara, você me falando, vem uma imagem assim, cara, de um lugar que eu conheço, cara. Muito, muito parecido com tudo isso que você falou. Mas não vou ficar falando, não, porque esses lugares assim pode ficar chato. Mas me lembro, nossa, assim, é muito parecido, cara, com o lugar que eu conheço. Tudo isso é muito igual. Mas, enfim, é vida que segue. Safiel, estamos com vocês, né? Esperamos que vocês sejam ouvidos, cara. Ser ouvido! Não, é demais isso, cara. Mais uma semana aqui e os caras não foram ouvidos pelo presidente. Levar dinheiro, levar solução, para ele escolher sim ou não. Quero, Safiel, vamos em frente. Não, não quero. Não, eu não vou ouvir, cara. Eu não vou ouvir. Não conheço e não gostei. Não conheço e não gosto. Toda semana a gente vai vir aqui, vai falar mais um pouquinho. Gente, mais uma semana passou e o pessoal da Safiel não foi ouvido. E por que não está sendo ouvido? E toda vez vem uma maracutaia, vem uma falcatrua, vem uma sacanagem, não renova por motivos escusos. É isso, cara. Tudo gira em torno da mesma coisa. A gente fala sobre futebol, fala sobre o dentro de campo, que é o que a gente ama, mas o que está acontecendo fora estraga o prazer que a gente tem pelo futebol de dentro de campo. Estraga o prazer que a gente tem de acompanhar o Corinthians. É muito duro isso, cara. É muito ruim. Esses caras são canalhas mesmo, porque eles tiram o prazer do torcedor corintiano de acompanhar o próprio clube, torcer para dentro de campo. Eu vou ser obrigado a inaugurar o novo quadro do Nunca Critiquei. Plantão Nunca Critiquei Futebol Clube. Roda a vinheta do plantão aí. Musiquinha. Acabou de sair uma notícia quente, tá? Sobre a arbitragem, sobre as regras do futebol que foram usadas na Copa e agora estão autorizadas para início imediato no futebol brasileiro. Anotem aí, goleiro no máximo 8 segundos com a bola nas mãos. 5 segundos para a realização de arremessos laterais. Contagem de 5 segundos no tiro de meta após o apito do árbitro. 10 segundos para deixar o campo em caso de substituição. 10 segundos! 1 minuto fora de campo para atendimento médico. Time com um jogador de linha a menos em caso de atendimento ao goleiro. Capitão ou treinador indicam. Somente, essa aqui eu adorei, velho. Somente o capitão poderá falar com o árbitro. Essa aqui vai ser incrível. Expulsão em caso de cobrir a boca nas discussões. Isso aqui. Possibilidade do VAR intervir em casos de lance que geram expulsão por segundo amarelo. E o VAR, por último, o VAR poderá atuar em casos de escanteio concedido erroneamente. Esse último aqui só o ano que vem. Essa é a única exceção das regras que não está valendo para agora. Graças a Deus. Da Copa. Isso aqui acabou de sair, vou até a fonte, hein? A fonte aqui é TNT Esportes, Grupo do Timão. Olha isso! Aí sim. Muito obrigado, hein? Quem que foi aqui que soltou essa aqui? Fazer as devidas vezes? Quem?
Quem? A enciclopédia do nosso grupo. Nossa enciclopédia, Jorge mandou. Então, fique esse Jorge Maluf. Grande registro, Jorge. vai ficar Enriquecendo o nosso esse. debate aqui. Essa do Fica... escanteio, graças a Deus que é para o ano que vem, porque isso é uma baboseira. Você só pode uma parte, né? Se foi escanteio, foi marcado escanteio, mas foi tiro de meta, você pode dar tiro de meta. Mas se for marcado tiro de meta e foi escanteio, aí não pode. É, Lá. Eles sempre fazem pela metade, né? Eles é, sempre fazem o negócio pela metade. É a graça do negócio, né? Pois é isso é, aí. pois é. Só de não falar com o árbitro, só o capitão, se conseguirem isso, Legal, isso é nossa, bom. 10 segundos para sair de campo, substituição, nossa, É, cara, são o coisas ruim, assim. a única coisa chata é que o time do Palmeiras vai dar uma tarja de capitão para todo mundo, né? Eu quero ver. Bem capaz, é bem capaz. É, Mas, bom, segue o fluxo aí, Zezinho, por favor. é isso. Cara, aqui a gente falou já sobre os jogos, a gente falou sobre a parte da gestão. Eu acho que a gente falou alguma coisa já sobre a Safiel também. Lembrando aqui, de novo, já que a gente falou da Safiel, a gente vai deixar na descrição também todos os endereços, o pessoal ter contato com eles lá para saber do projeto 1.0, projeto 2.0, proposta não vinculante, e também para assinatura lá, para chegar nas 100 mil assinaturas, para que o Corinthians seja obrigado a ouvi-los, seja obrigado a abrir debate e tudo mais. Espero que isso saia. Está saindo também uma campanha de alguns canais aí do Corinthians favoráveis à intervenção, né? Porque o nosso presidente foi convidado para conversar com um dos promotores e ele não foi, ele não apareceu, né? Ele não quis ir, não foi. E aí ele foi convidado pelo outro promotor também responsável ali pelo caso, e ele deveria ir hoje na reunião. Não sei se foi. Será que ele foi? Se você pudesse apostar, Renê, você que é Não contra as foi, bets também, se você não pudesse foi. apostar uma aposta do bem, você acha que ele foi ou não foi? Não, não, e ainda vai atrasar a assinatura do Memphis por causa dessa situação. Não, não É. foi, não foi. Você conhece as feras, mano. Isso aí É, é mais do mesmo, cara. é isso aí. E aí, Zé, É você acha chover que no ele foi, molhado. cara? Nada, não foi, não foi. E aí é aquilo, né? Como é que o Corinthians pode ter, né, um presidente que não se compromete com as obrigações que ele tem de comparecer perante a justiça, né, para se explicar, né? Tava Então, mais lá, ele uma tava vez lá, aí. tava lá com o carrinho cheio no Vila das Frutas que a gente passou ali, que ele tava lá carregando agora à tarde. Esquece, cara. Esse cara aí ele tá Mas com o programa. cuidado, porque parece que Ele ele tava não com. paga, hein? É, tem essa, Complicado. hein, Zé? Fica ligeiro, hein? Ô, pessoal, estamos chegando aqui pro final. Temos um quadrinho aí para encerrar, Zezinho? Como é que estamos aí? Sempre temos, sempre temos. Hoje o nosso quadrinho tradicional, Nunca Critiquei, tem uma cara de novo quadro quase, hein? É quase o futebol é uma bênção, mas estou sendo maldoso Esse é o outro. aqui. Ah. Esse é um novo quadro que vem logo aí, mas esse daqui já está trazendo o gancho para a gente poder falar desse novo quadro. Mas agora vamos para o nosso quadrinho tradicional, Nunca Critiquei. Muito bom. Temos artezinha pro Nossa, quadro, rapaz. coisa Estou linda. falando que a gente está ficando enjoado. Bom, hoje, primeiro tema do nosso Nunca Critiquei, não podia ser outro. É um tema bonito, Renê. Tema bonito para a gente falar aqui. Como é bom falar de coisas bonitas, né? Pedro Howland. E O aí? Pedro Howard. Com inspirações de Karim Benzema na tarde de Ai, meu ontem. Deus. Putz, Bom, esse já vou ser direto, fácil. Já critiquei e não critico mais. Tá treinando bem, Nossa, tá metendo gol, cara, tá meu fazendo o Deus. dele. E é um jogador que traz um ar de beleza para o grupo, né? Então, cara, já critiquei e não critico mais. Zezão. Ah, isso aí é eterno, né? Pode colocar ele sempre aí que não vai mudar, né? Eu sigo criticando, nem sei quem foi que contratou ele, esse não vai se pagar nunca. Esse aí é um daqueles casos. Ô, Zé, mais um quadro aí, esse aí nunca vai se pagar. A gente vai discutir ainda há muitos anos esse caso do Pedro Coelho. Sigo criticando. gente, para mim, jogador caro é aquele grosso que não entrega nada.
né? Eu não vou ser maldoso com o Pedro Raul, porque ele fez 2 gols nos últimos 2 jogos. Se a gente pegar um recorte, esse negócio de recorte eu acho muito bom, é espetacular, quase não tem viés, né? Se a gente pegar o recorte dos últimos 2 jogos, ele tem uma média de 1 gol por jogo. Olha que coisa espetacular, né? Ele tem 2 gols pelo Corinthians, espetáculo. E para igualar o que ele fez no Ceará, falta 1 gol só, ou seja, ele não joga nada em lugar nenhum. Ele é uma desgraça, ruim pra caramba. Mas ajudou, assim, se ele está se esforçando, está fazendo gol ali para o Corinthians, vai fazer 1 gol por jogo, eu quero mais errar. Eu não tenho compromisso com erro, não. Eu sou corintiano, eu quero que o Corinthians ganhe. Mas que ele é ruim, que dói, ele é ruim com força. Ele é ruim com força. Mas o René acha que traz um alívio estético. Então, tá bom, vai. Tá tudo certo. Valeu. Se eu nunca critiquei, pô, critiquei, vou continuar criticando, nunca vou parar de criticar. E como disse o Zé, sei lá quem contratou essa jossa, pagando 5 milhões. E teve transfer ban por causa dele, não teve? A gente teve problema também, teve que pagar um dinheiro aí e tal. Meu Deus do céu. Jesus amado. Mas enfim, Pedro Raul, valeu. Obrigadão, irmão. Obrigado pelos 2 gols, obrigado pelo gol de ontem, pela vitória. Tamo junto aí. O segundo é um cara. Enfim, vamos lá, vamos ver o que vocês acham. Mateuzinho modo Prime. Boa, boa. Bom, essa é boa. fácil para mim. Isso aqui é fácil. Nunca critiquei. E vocês são testemunha disso. Vocês É o são queridinho do testemunha René. disso. Nunca critiquei. Cara esforçado, É. joga pro time corintiano, tem raça, tem personalidade. Cara, olha, fez falta na seleção, viu? Fez falta É na isso aí. seleção. René tá Isso aí. Nunca facinho, né? critiquei. Mateuzinho. Mateuzinho, já critiquei, não critico mais. E Mateuzinho na seleção. A seleção precisa de um cara como ele. Precisa de um cara nessa lateral para colocar uma correria boa lá. É isso aí. É isso. A gente vê como é difícil, né? Essa posição de comentarista esportivo e tudo. Porque a gente xinga, fala, pô, como é que esse cara fala essa barbaridade e tudo mais? Aí você encontra 2 amigos da vida, de sempre, falando essas barbaridades. Mas eu sei que é para aliviar, eu sei que é para a gente começar a semana rindo, se divertindo. O Renê tá facinho pra caramba, ele já se apaixonou pelo Pedro Raul, Mateuzinho. Mateuzinho, eu vou ter que dar o braço a torcer, ele sempre apoiou o Mateuzinho, sempre Defendeu. acreditou, levou muita pancada por causa disso. É verdade. O Mateuzinho, assim, gente, já critiquei, não significa que eu não esteja criticando ainda, mas é um cara importante hoje para o Corinthians. O Corinthians é um time com os laterais jogando, ele e o Bidu, inclusive. Uhum. O Corinthians é um time com os laterais jogando bem e outro time com os laterais não jogando bem. É isso aí. O termômetro do Corinthians não é o meio-campo, por incrível que pareça, são os laterais. Se os laterais jogam bem, o Corinthians ganha. O Corinthians vai bem. Então, cara, eu acho que eu estou no meio do caminho com ele. Já critiquei, não estou criticando mais. Vou fazer um gerúndio aqui para facilitar um pouquinho. Mas eu acho que é isso. E aí, Renê, Boa, satisfeito? Eu queria só finalizar essa parte, já tudo, né? Que tá acabando, tá bem no final mesmo. Cara, uma curiosidade, né? Não sei se vocês lembram, no começo da carreira dele no Corinthians, ele tava lá mais ou menos, tal, ele machucou o braço, machucou a punha, Sim. alguma coisa. Aí ele meteu uma faixa no braço, ficou lá Sim. um mês, 2 meses, e ele começou a jogar bem. Cara, eu sou capaz de apostar que ele é tipo quase uma mandinga, cara, que ele há 3 anos ele tá com aquela faixa na mão. Vocês podem reparar aqui no pulso. Ele nunca verdade. mais largou aquela faixa. Pode reparar. E aí ele vem com aquela faixa já há uns 2 anos com aquela faixa. Eu acho que foi algo relacionado a uma mandinga, alguma coisa ali que deu certo, ele começou a coisa Superstição, acontecer. né? E aí eu já vi um ou outro jogador também do Corinthians, agora com a faixa na mão também, que eu acho que é do mesma O estratégia pessoal ali tá e tal. supersticioso. Se Reparem a gente isso. mumificar o Pedro Raul, dá certo, não? Não, acho que dá. Acho que ele vai. Se falar para ele que é um tratamento estético, acho que ele até aceita. Vocês estão com o coração peludo demais. Melhor a gente acabar esse programa. Olha, pessoal, foi um prazer. Estendemos um pouco aqui hoje, mas foi muito legal. Com as novidades, com as histórias novas, e saímos mais aliviados aqui, né, para a semana e para novas emoções aí. É isso Obrigado. Vamos para a próxima. Valeu, Boa pessoal. semana para todo Valeu. mundo. Muito bom. Obrigado, Valeu, pessoal. pessoal. Lembrando, nossas redes sociais,
deem o like aí pra gente, é muito importante para a gente continuar melhorando o produto. Vamos ver outras novidades nos próximos programas. A gente quer ouvir de vocês, o que vocês querem que a gente melhore, comentários e tudo mais. Estamos juntos. Nunca critiquei. Isso aí. Valeu. Não esqueçam de ver realmente nossas redes sociais aí, hein, tá? Vai estar aqui embaixo, ó, escrito. A gente tem um pouco de dificuldade, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Valeu, like, pessoal. like, 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 like. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Valeu.